E existe esse dash aqui que é a gestão de carteira. Então, basicamente, ele tem vários filtros, tá? Aqui ele tem esse filtro de curva A e B aqui, que você fala a porcentagem, tá? Você fala qual o perfil que você quer analisar, né? O período. E o que, que ele traz? Ele, no caso, eu peguei um vendedor só, tá? Ele traz, como eu coloquei 20% de curva A e 30% de curva B, ele vai falar de todo mundo que teve uma oportunidade em aberto, né, no período, os 20% que tiveram as maiores vendas, os 30% que tiveram as menores vendas e o resto é 50%. Então 50% virou curva C. E o que não tem nada é que não teve nem uma oportunidade rodando, não venceu, não perdeu, então nem entra na classificação, tá? De curva ABC. Basicamente, o que, que ele traz aqui? O nome do parceiro, a cidade, o estado. Aí ele traz o dia da última oportunidade, para saber se faz muito tempo que teve uma oportunidade com esse cliente. A quantidade de oportunidades no período, a quantidade de vendidas no período, a quantidade de oportunidades perdidas no período e a quantidade que ainda tem aberto. Além disso, ele traz as tarefas em atraso, as tarefas pendentes e as tarefas para hoje. E a data da última tarefa. Então eu sei, por exemplo, que esse é um cliente curvar e a última tarefa foi dia 23, 24. Nossa, é crítico. Mas ele teve uma. Ele tem. A última oportunidade foi agora. Então eu não tive tarefa, mas eu já abri uma oportunidade. Então eu não vou me preocupar, certo? Porque a tarefa, numa oportunidade, não obrigatoriamente tem que ter uma tarefa. Às vezes você pode gerenciar uma oportunidade só pelas etapas, não necessariamente criar tarefas. Assim como você pode só ter tarefas sem ter oportunidade. Ou você pode trabalhar os dois. Tá? E o valor negociado. Então aqui ele vai trazer o quanto nesse período foi negociado com esse cliente. Não quer dizer que você ganhou, quer dizer que você negociou. Tá? Clicando em cada uma, embaixo, deixa eu pegar uma que tem tarefa. Ele traz a lista de tarefas. Então esse cara aqui tem nenhuma tarefa em atraso, uma pendente e nenhuma para hoje. Então ele tem uma em atraso. Então aparece aqui a tarefa para eu saber qual a tarefa que está em atraso. Aqui ele traz um gráfico se tivesse mais tarefas, né? Deixa eu ver se tem algum que possa ser mais informativo. Não, não tem. É. Então aqui ele traz as tarefas, né, por gráfico, e aqui o histórico da tarefa. Se eu clicar duas vezes na tarefa, ele vai lá na tela de tarefa, já traz o registro para mim, para eu poder trabalhar em cima daquela tarefa, falando, fechando ela, salvando algumas anotações. Essa aqui eu tinha que telefonar, eu telefonei, eu posso registrar. E se eu clicar duas vezes na linha, ele entra nesse segundo nível que vai falar naquele período quanto venceu, quanto perdeu, quanto está em andamento. Vai falar, nesse caso eu só venci uma. Então ele traz a que eu venci, se tivesse perdido, ele ia trazer todas as 50 últimas negociações. E aí eu sei que esse aqui eu vendi por condição de pagamento, foi o motivo. Atendemos a condição que o cliente pediu, esse foi o comentário do vendedor. Se eu clicar nela, aparece embaixo os itens que fazem parte daquela negociação. Então deixa eu pegar um cliente que teve mais oportunidades vendidas, por exemplo. Esse cliente aqui, se eu entrar, então eu consigo ver que no período teve 8 vendidas, 2 perdidas. Então se eu ordenar aqui, ó, por que eu perdi? Eu perdi por erro de lançamento e por não atender e não responde. Mas sempre que eu conseguir falar com ele, então eu vendi. No caso tem uma coisa errada aqui, lançou como eu vendi como erro de lançamento. Já tinha vencido, mas por conta de um erro tive que lançar novamente. Então tem que entender o que aconteceu. Mas de qualquer jeito, conforme você seleciona em cima, ele tem o total da nota, embaixo ele tem por item. Então aqui eu consigo ter um histórico do cliente. Se eu for entrar em contato com o cliente, aqui eu consigo ver as últimas 50 negociações dele para falar, moço, faz tempo que você não compra. O último produto que eu vendi para você estava nesse preço. Então você tem uma gestão maior da sua carteira. A ideia é que o vendedor use essa carteira diariamente, porque tem os agendamentos de tarefa de follow-up. Então aqui ele vai saber se tem tarefa rodando, se tem algum cliente que é do curva A. Se eu pegar o curva A aqui, se é algum cliente curva A, certo? E que o dias da última oportunidade, esse cliente é curva A, ele comprou já 21 mil, já negociei com ele 21 mil reais, mas faz 42 dias que eu não tenho uma oportunidade com ele e eu não tenho nenhuma tarefa para ele. Cara, então eu acho que é bom eu começar a criar uma tarefa. Eu vou lá criar para voltar a entrar em contato, porque esse cliente comprava e parou de comprar faz 42 dias. Certo? Então é uma forma do seu vendedor ter uma gestão da carteira dele. E as tarefas que forem criadas, elas já alimentam essa carteira aqui. É isso.